Senhor, amados. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes e a todos que estão em casa. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 5. Glória a Deus, é uma presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Eu creio que na casa dos irmãos não é diferente. Creio que essa unção gloriosa que está aqui está se estendendo à casa de cada um dos irmãos. Eu creio, amados, que Deus vai fazer coisas gloriosas no meio de nós, aqui e nos lares. Amém? Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos estar lendo a partir do verso 6. Amém? Amados, domingo passado foi o Dia dos Pais, e o Ministério Infantil foi mostrado aqui, fez um trabalho abençoado para que os pais estivessem passando um tempo com os seus filhos e assim pudesse estar plantando uma semente no coração dos seus filhos. Nós falamos aqui, né, a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e quando grande ele não se desviará. Amados, eu espero em Deus que todos os pais que tiveram a oportunidade de plantar essa semente no coração dos seus filhos, dos que estão aqui que receberam a caixa, dos que estão em casa que receberam a caixa, que tiveram essa oportunidade, que eles tenham feito isso, tenham plantado uma semente no coração dos seus filhos, porque, amados, é muito importante. Às vezes, amados, nós não entendemos o que é que o Senhor quer falar para nós. Quando o Senhor fala para nós, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, às vezes são meras palavras para nós, entra no ouvido e sai no outro, amados. E nós nos esquecemos que muitos de nós, que estamos aqui hoje, é pela misericórdia do Senhor. Muitos de nós não tivemos a oportunidade de aprender em casa a andar nos caminhos do Senhor. E muitos de nós batemos cabeça antes que o Senhor chegasse a nós, até que o Senhor, por misericórdia, encontrasse cada um de nós, amados. Mas nós precisamos entender que o inimigo de Deus, que é o nosso adversário, ele não brinca. Ele não brinca de ser capeta, de ser demônio. Ele é o tempo todo. E o tempo todo ele vai tentar contra nós e contra a nossa posteridade, contra a nossa geração. Ele vai tentar nos prender e vai tentar prender a nossa geração. Mas nós temos a oportunidade, amados, de sermos livres, de tornarmos livre a nossa geração. Pega, amados, a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Coma da porção, dê da porção para os seus filhos, amados. E Deus vai abençoar a você e a sua geração. Aleluia. Todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 5. Versículo, a partir do verso 6 diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Quero repetir uma parte aqui, fala assim, no verso 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus,
sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, e te glorificamos, Deus. Senhor, e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos na Tua casa, estarmos diante de Ti, Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor, e nós pedimos aqui hoje, Deus, a presença do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor, Deus, fale a cada um de nós, fale ao nosso coração, Pai, de maneira que nós possamos entender o que é que o Senhor tem para nós nesta noite, Deus. Senhor, usa a minha vida, Pai, que eu possa ser como um instrumento, Senhor, Deus, usado pelo Senhor para abençoar a Tua igreja, Pai. Deus, e que a Tua palavra, Senhor, venha sobre mim, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Deus, e que todos nós, Senhor, nesta noite, sejamos alcançados pela presença do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Deus, e que as Tuas bênçãos se estendam a nós e aos Teus servos que estão em casa, Senhor, e que nós possamos ver os Teus prodígios e os Teus milagres, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, a palavra do Senhor diz assim, João fala assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se algum de vós pecais, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Amém? Se algum de nós pecamos, temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Cristo sendo o nosso advogado, para que Ele possa fazer a nossa defesa, é necessário que nós façamos o quê? Falemos para Ele os nossos erros, os nossos pecados. Temos Cristo como advogado, mas se nós não falarmos para Ele os nossos erros e os nossos pecados, não terá como Ele fazer a nossa defesa. Então, amados, eu quero pedir a todos nós que estamos aqui e os que estão em casa, que no decorrer do culto, na medida em que o Senhor for falando ao nosso coração, você vai pedindo a Deus para que através do Espírito Santo do Senhor, Ele vá lembrando você das práticas que você fez, que desagradaram ao coração do Senhor. Mas é necessário que nós venhamos dar nome aos pecados. É preciso, amados, que nós falemos para o Senhor qual foi o nosso pecado. O Espírito Santo de Deus vai nos lembrar. E vai nos lembrar, amados, de pecados que nós pensamos não ser tão grave, ou que às vezes não eram pecado, mas que tem paralisado a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando o inimigo de Deus vai até o trono do Senhor e lembra a Deus do nosso pecado, da nossa transgressão, Ele tem habilitação para agir na minha vida e na sua vida. Mas quando esses pecados são confessados, amados, não é encontrado mais legalidade contra a minha vida e contra a sua vida. Amados, eu falei da caixa que os pais receberam. Mas infelizmente, até hoje nós temos caixa lá em casa. Tem pais que não buscaram as caixas para os seus filhos. Talvez porque não puderam, mas talvez porque não deixaram descer ao seu coração a necessidade que há em nós de ensinarmos os nossos filhos o caminho do Senhor, o caminho que eles devem andar. Eu peço a Deus, amados, em nome de Jesus, que numa próxima oportunidade, cada um de nós que somos pais, que tivermos a oportunidade de ensinarmos os nossos filhos, que nós possamos ensinar. O título dessa mensagem, amados, que o Senhor colocou no meu coração, é: o que herdamos e o que vamos deixar como herança. Amém? O que nós herdamos e o que vamos deixar como herança. Amados, essa mesma palavra aqui de Deuteronômio, capítulo 5, versículo do 6 ao 10, está em Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, é a mesma palavra.
Talvez você já conhecia ela lá em Êxodo e não sabia dela aqui em Deuteronômio. Mas por que é que nós trazemos esta palavra aqui hoje, aqui no livro de Deuteronômio? Amados, porque nós estamos aqui diante de uma nova geração. Uma geração que se formou no deserto. Uma geração ao qual o Senhor agora vai fazer com que eles herdem a promessa que o Senhor tinha para a vida de cada um deles. Mas as palavras do Senhor em Êxodo foram palavras de 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, ali no Monte Sinai, o Senhor fez uma aliança com o povo que Ele tirou do Egito. E o Senhor passou para eles essas mesmas leis. Não farás para ti imagem de esculturas, não se encurvará diante de outros deuses, não adorará outros deuses, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que se você lembrar de algo que os seus pais fizeram como transgressão, que você peça a Deus liberdade para que você possa confessar o pecado dos seus antepassados, porque nós podemos fazer isso. A palavra do Senhor nos habilita a isso, porque muitos de nós, amados, os pais, os antepassados, morreram e não tiveram tempo de se arrepender, mas as transgressões deles vêm sobre os filhos ainda hoje. E nós precisamos, amados, ser libertos dessa bagagem. Nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar essa legalidade que Satanás tem sobre a nossa vida, por conta dos nossos pecados e por conta dos pecados dos nossos antepassados. Mas quem aqui já está sendo discipulado? Levanta a mão aí, quem está sendo discipulado já? Vocês que estão sendo discipulados, quando vocês tiverem a oportunidade e o Senhor lembrar vocês de algum pecado, confesse para o seu discipulador, confesse para ele. A palavra do Senhor diz: confesse o teu pecado ao Senhor e você será perdoado. Confesse a um irmão e você será curado, aleluia. Mas não é tempo mais de brincar. Deus tirou um povo do Egito, colocou eles em liberdade, amados, mas eles queriam voltar a ser escravo. O coração deles não foi liberto. Eles foram libertos no corpo físico, mas a mente deles estava presa no Egito. Essa geração que Moisés falou a eles lá em Êxodo, foi uma geração murmuradora, rebelde, que não confiou no Senhor. Uma geração, amados, que padeceu no deserto. Era a geração que viu a aliança, mas não puderam entrar na terra que Deus prometeu, porque eles transgrediram as leis do Senhor. Amados, Deus fala para Josué ali no capítulo 3 de Josué, no versículo 5. O Senhor fala assim para Josué, e Josué passa para o povo: santificai-vos, porque coisas grandes o Senhor fará no meio de vós. Mas eles iam entrar na terra que Deus preparou para eles. Eles estavam às margens do Jordão, nas terras de Moabe, mas o Senhor ia conduzi-los, amados, à terra que o Senhor prometeu para eles. Mas antes o Senhor falou: santifiquem-se, porque grandes coisas fará o Senhor no meio de nós. Mas o Senhor quer nos conduzir a viver as nossas promessas. E o Senhor fala para nós nesta noite: santifiquem-se. Confessem para Deus os seus pecados. Dê nome aos seus pecados. E confesse o pecado dos seus antepassados. Amados, nós temos, amados, pessoas que os pais falaram aqui que nunca ia ser nada. Pessoas, amados, que os pais olharam e falaram: vocês nunca vão se casar, vocês nunca vão ter um casamento abençoado. Nós temos pessoas, amados, que os pais, com falta de sabedoria, consagraram a entidades malignas, e isso nunca foi confessado. Os pais morreram e não se arrependeram.
E os filhos hoje, amados, têm suas vidas entregues a entidades malignas. Oh, aleluia! E Deus quer dar a nós a oportunidade de sermos libertos hoje. Hoje nós vamos colocar fim à legalidade que Satanás tem contra a nossa vida. Nós não vamos mais levar essa bagagem. Nós vamos entrar na terra e essa bagagem vai ficar em Moabe. Mas a geração que o Senhor fez uma aliança, eles perderam. Porque eles não guardaram os mandamentos do Senhor. Mas eu falei aqui agora, na medida que você for se lembrando, vai confessando. Amado, faça isso. Faça isso, confesse ao Senhor. E quando você for se lembrando no decorrer dos seus dias, se você não está sendo discipulado ainda, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confia e conte para ele. Conte com uma confissão. Peça para ele orar para você, por você. Peça perdão ao Senhor e fale para Deus que você rejeita a legalidade contra a sua vida. Amados, quando nós fazemos isso, o Senhor começa a nos lembrar de coisas, amados, que nós já não lembrávamos há muitos anos. Há muitos anos. Amados, um dia desse o Senhor me lembrou que quando eu era criança, minha mãe, ela tinha o hábito de me levar em benzedeira. Não sei se alguém aqui já viveu isso. Minha mãe me levava em benzedeira. E o Senhor esses dias me fez lembrar disso. E eu pude pedir perdão ao Senhor. Pude pedir perdão ao Senhor porque eu, amados, mesmo sendo uma criança, fui submetido a isso. E pedi perdão pelo erro da minha mãe, pelo pecado da minha mãe, porque ela me levou, amados, a viver essa situação. E se o Senhor me lembrou, é porque isso trazia mal sobre a minha vida. Amados, tem pessoas aqui que acham que não vão poder nunca ter uma vida boa, porque os pais não tiveram. Pessoas que acham que nunca vão ser nada, não pode ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, porque os seus antepassados não tiveram. E isso é mentira de Satanás. O que Deus tem para você são coisas grandes e maravilhosas. Santifique-se, porque coisas grandes o Senhor fará no meio de nós. Amados, mas é necessário que nós coloquemos o nosso coração na presença do Senhor. É necessário que nós falemos ao Senhor, amados, o que é que nós temos vivido, que tem aborrecido ao Senhor. Amados, logo que o povo entra na terra, acontece algo terrível. Um homem chamado Acã, ele desobedece ao Senhor. Eu tenho para mim no meu coração, isso não está escrito, mas eu tenho para mim que Acã foi um dos que não confessou o pecado dele antes de entrar na terra. Ele foi um daqueles que deu de ombro, maneou a cabeça quando foi falado, santifique-se. Porque assim que ele entrou na terra, ele transgrediu as leis do Senhor. É por isso, amados, que nós não podemos sair daqui sem confessarmos os nossos pecados, ou pelo menos pedirmos ao Senhor para que Ele nos lembre dos nossos pecados. É necessário, amados, que nós lembremos, que nós confessemos os nossos pecados. Talvez você não se lembre hoje, assim, de algo assim que você queira lembrar, mas no decorrer dos dias o Espírito de Deus vai te lembrar, e você vai poder confessar. E os que você for lembrando hoje, vai confessando. E se você sentir no seu coração, encontre um homem e uma mulher que você confia, que serve ao Senhor de verdade, porque Ele vai guardar o seu segredo, e confesse para Ele, para que Satanás não tenha mais poder contra a nossa vida. Amados, os pais viveram, mas os filhos não precisam viver. Os pais pecaram, mas a maldade deles não pode vir sobre a nova geração. Mas a palavra diz que essa geração, que entrou na terra com Josué, serviram ao Senhor todos os dias de Josué, e dos anciões que firmaram a nova aliança.
Mas a palavra diz lá no capítulo 2 de Juízes que uma nova geração se formou e que não conhecia o Senhor e que faziam o que bem parecia melhor. Mas eu só posso acreditar que essa geração que se perdeu, que é citada ali em Juízes, é uma geração daqueles que não confessaram os seus pecados. Mas eles entraram na terra que o Senhor prometeu, mas eles não desfrutaram da terra. Amados, Deus tem para nós poder entrar na terra e desfrutar da terra. Amados, Deus tem para nós, amados, um plano de salvação, mas o Senhor quer que nós venhamos comer o melhor desta terra também. O Senhor não quer que nós vivamos uma vida preso, de escravidão, de flagelo, mas uma vida boa e abençoada, até que o Senhor venha nos buscar. Mas são planos contrários ao que Satanás tem, porque o plano de Satanás é nos destruir. O plano de Satanás é que a gente coma o pior dessa terra. E enquanto, amados, nós não nos desprendermos dele, nós não vamos conseguir viver. Amados, Ele sempre vai trazer diante de nós os nossos pecados. Amados, nós temos que tirar de dentro de nós que porque os nossos antepassados fizeram ou viveram, nós precisamos fazer ou viver. Não pode vir sobre nós essas situações. Amados, e de nós, os pais e as mães, de nós, amados, as nossas transgressões não podem chegar nos nossos filhos. As nossas transgressões não podem habilitar Satanás sobre os nossos filhos. É por isso que há uma necessidade de você ensinar o seu filho. Quando você confessar o pecado dos seus antepassados, Deus vai colocar você em liberdade. E quando você confessar o seu, Deus vai colocar a sua geração em liberdade. E nós precisamos aprender isso, amados. E a palavra do Senhor diz que Ele visita aos milhares aqueles que o temem e o amam. O Senhor visita aos milhares aqueles que o temem e o amam. Posso ouvir um glória a Deus? Aqueles que o amam. Amados, nós pegamos Ezequias, está aqui em Isaías 37, versículo 35. A palavra do Senhor diz que quando Senaqueribe, vou colocar aqui para a gente ler. Isaías 37, Isaías 37, 35. A palavra do Senhor diz assim: porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amado, o Senhor fala que Ele visita aos milhares a geração daqueles que o amam e o temem. Amados, toda vez que nós lembramos de Davi, nós lembramos do pecado de Davi. Toda vez que nós nos lembramos de Davi, nós lembramos que Davi adulterou, que Davi cometeu um homicídio, que a casa dele pagou um preço alto por conta do erro dele. Mas nós nos esquecemos, amados, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós nos esquecemos, amados, que nós temos Salmo, onde Davi confessa o pecado dele. Onde Davi confessa para Deus para colocar, não apenas ele em liberdade, mas também a geração dele. Mas nós vemos aqui, Senaqueribe, rei da Síria, veio invadir as terras de Judá e afrontou Ezequias,
porque ele queria tomar as terras de Ezequias, ele queria tomar a nação de Judá. Mas nós vemos aqui o Senhor falar: eu ampararei esta terra, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amados, essa é a prova de que o Senhor visita aqueles que o amam, que o temem, e aquele que confessa os seus pecados. Amados, Davi já não existia mais, mas aquilo que ele fez para Deus estava ainda fazendo efeito na vida de Ezequias, e é isso que nós vamos deixar como herança, uma herança benigna. Amados, não é uma herança maligna que vai chegar aos nossos filhos, é uma herança de paz, uma herança de bem, uma herança, amados, que transforma eles. Quero que você abra a sua Bíblia, amados, em Levítico, capítulo 26, aleluia. Nós somos ministrados, amados, sobre isso, sobre essa palavra. Você vai se lembrar dela, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 29. Acha aí na sua Bíblia, Levíticos, capítulo 26. Que eu vou abrir aqui também em 2 Reis. Eu vou ler primeiro 2 Reis. Você fica só em Levíticos, vocês. Eu vou ler em 2 Reis só para que vocês se lembrem da palavra. Foi o diácono Irismar que ministrou aqui essa palavra para nós. E você vai entender. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira do teu lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dize-lhe eu ao outro dia: dá cá teu filho para que o comamos. E escondeu o seu filho. Todos aqui se lembram dessa palavra? Grande fome em Samaria, porque o exército da Síria cercou aquela cidade. E não entrava alimento, não entrava ninguém, nem saía ninguém. E a fome se abateu sobre Samaria. E essas mulheres, amados, combinaram: hoje nós vamos cozinhar o meu filho e vamos comer. E depois nós vamos cozinhar o seu e comer. Mas lendo essa palavra, nós vamos entender como uma palavra normal. Uma palavra que foi ministrada de uma maneira gloriosa, e nós vamos falar: nossa, teve fome em Israel, ao ponto de os pais comerem seus próprios filhos. Aí vamos ler lá em Levítico agora, a partir do verso 26, Levítico capítulo 26, verso 26, fala assim: quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tomar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartarei. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis. Mas o Senhor havia avisado eles
se vocês não guardarem a minha lei, se vocês andarem da maneira que vocês quiserem, se vocês não cumprirem com os mandamentos, se vocês não confessarem os seus pecados, se vocês não voltarem atrás na falta de santidade, se vocês continuarem caminhando da maneira que vocês querem, se vocês continuarem fazendo aquilo que desagrada o meu coração, vocês vão comer o fruto do vosso ventre. Mas isso o Senhor falou lá em Êxodo, depois do Êxodo, para aquela geração que padeceu ali no deserto. Mas se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 28, você vai encontrar essa mesma palavra para a nova geração que ia agora herdar a promessa. O Senhor fala para eles ali em Deuteronômio 28, versículos 52 e 53, que se eles desobedecerem, eles comeriam seus próprios filhos. Ou seja, o pecado dos pais lá do outro lado do Jordão veio para dentro da terra. E continuou a transgressão dos pais, os filhos herdaram. E agora eles estão entregues à fome, ao cerco, à espada, amados. E estão comendo seus filhos dentro da terra da promessa. Mas a bagagem veio com eles. Eles trouxeram todo aquele mal. Mas é importante que nós venhamos escolher hoje qual é a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. E se nós queremos ou não nos livrar dessa bagagem, porque Deus tem uma terra para nós, uma terra que mana leite e mel. Mas se nós não obedecermos, nós não vamos desfrutar da terra. Mas lê lá o livro de Juízes, conhecido como o período negro da história de Israel. Por 12 vezes eles pecaram contra Deus, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eles herdaram, amados, a transgressão dos seus antepassados, de um povo murmurador, rebelde, um povo que escolheu deixar ao Senhor e voltar atrás do que seguir adiante, porque eles não confiaram no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que tem levado você a virar as costas para Deus, mas o dia de você voltar é hoje. Não pense apenas em você, pensa na geração que vem depois de você. Aqueles que têm família e os que estão constituindo família e que têm o desejo de ter uma geração, comece a pensar na sua geração. Você quer se esconder do Senhor? Você tem andado da sua maneira, feito o que você quer. Mas Deus vai pôr um ponto final nisso, se você não voltar ao Senhor. Você vai entrar na terra que Deus preparou para você, mas você não vai poder desfrutar da terra, porque está vindo uma bagagem maligna aí atrás. Mas não é brincadeira. Mas se tem uma coisa que Satanás é perseverante. Enquanto nós abaixamos a guarda, enquanto nós nos esquecemos e brincamos de ser cristão, ele trabalha a todo vapor, porque o plano dele é nos derrubar. O plano dele, amados, é que nós venhamos viver as situações mais podres nessa terra e ainda perdermos a nossa salvação. Amados, o Senhor nos habilita. Versículo 40 aqui de Deuteronômio 26 mesmo. Eu vou ler do 39. Fala assim, ó: e aqueles que entre vós ficarem, se derreterão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Amados, o Senhor está falando aqui, amados, do pecado dos pais sobre a vida dos filhos também. Versículo 40: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente,
para comigo, eu também andei com eles contrariamente. Amados, toma para você. Começa a lembrar, pede para Deus lembrar você. Faz que nem eu fiz, amados, e tenho feito. Começa a lembrar das coisas que você já viveu com seus pais desde que você era criança. Amados, situações que vêm sobre a nossa vida, amados, que nós não podemos aceitar. Mães que não casaram e acham que as suas filhas não podem casar. Acham que os seus filhos não podem ter uma boa esposa, um bom marido. Aleluia. Pais amados que beberam a vida inteira e hoje veem os seus filhos bebendo e acham que é normal. Nós olhamos para as crianças, vemos os pais molhando a chupeta na bebida e colocando na boca deles e achamos normal isso, mas Satanás vê como uma legalidade. Nós vemos hoje, amados, filhos que têm características ruins, mas nós simplesmente falamos, ele puxou o vô. Ele não puxou o vô não, é Satanás querendo se apossar dele. Nós não vamos aceitar herança maldita. O Senhor quer nos colocar em liberdade. Tem coisa em nós que os nossos pais viveram, mas Deus está falando que tem que sair em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar, amados, maridos que tratam suas esposas de maneira rude, porque os pais deles trataram as mães deles. Tem tudo para ser um bom marido amável, mas prefere ser uma peste, porque o pai dele foi também. Mulheres, amados, que acham que porque a mãe a vida inteira agiu como uma prostituta, ela tem que ser também. Casais que acham que porque os pais se relacionaram antes do casamento, é necessário que viva a mesma situação. Isso é bagagem maligna. É santidade que o Senhor quer. É santidade que Deus quer de cada um de nós, amados. E nós precisamos entregar isso ao Senhor. Amados, tem coisas que vêm sobre a nossa vida, amados, que não é normal. Não é normal. Pais, amados, que andaram atrás de adivinhações, atrás de simpatias, porque sua mãe e seu pai davam 3 pulinhos, você não precisa dar. Você serve ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo pode. Você não precisa pular onda. Você não precisa estar nas encruzilhadas. Você precisa dobrar o seu joelho e clamar para que Deus venha sobre a sua vida. É o suficiente. Mas nós temos que quebrar toda essa malignidade. E Deus vai começar a nos lembrar. Deus vai começar a falar para nós. Mas nós temos visto hoje aí, amados, filhos amados, que as pessoas olham e falam, o pai dele, a mãe dele viveu tudo isso, e ele está vivendo também. E nós vemos cristãos que estão na mesma situação, e o pior, cristãos que têm coragem de olhar para si próprio, e falar, não tem problema se ele está vivendo, eu vivi também. O mundo vai ensinar da maneira dele, e a maneira dele é dolorida, vai doer na nossa geração e vai doer em nós. É da nossa maneira que Deus quer que nós ensinemos, como o Senhor tem falado para nós, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Os nossos pais talvez não sabiam, mas nós sabemos. E você pode pedir perdão ao Senhor pelo pecado dos seus pais, porque muitos deles não se arrependeram, muitos deles não aceitaram ao Senhor, muitos deles já morreram. Mas você pode confessar o seu pecado.
Nós vemos Neemias, amados, confessando o pecado dos pais dele. Pode abrir aí sua Bíblia, Neemias. Capítulo 1, versículo 6 fala assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, amados, quando ele ficou sabendo que a geração dele, que a nação de Judá estava vivendo uma situação terrível, e ele queria voltar para lá para ajudar os pais, ele antes confessou o pecado dele e dos pais dele, para que ele pudesse voltar, amados, sem que Satanás tivesse legalidade sobre a vida dele. Nós vemos Daniel também confessando o pecado dos pais dele, dos seus antepassados. Quando Daniel entendeu que já chegaram aos 70 anos de escravidão na Babilônia, e era tempo deles voltarem para Jerusalém, e ele se lembrou de que ele havia orado ao Senhor, e que ele se lembrou das palavras de Jeremias, que passados 70 anos eles voltariam para a terra deles. Daniel ora ao Senhor e confessa o pecado dos seus antepassados. Para quê? Para que não houvesse legalidade sobre a vida deles e daquela geração que ia voltar para Jerusalém. Mas a palavra diz que o príncipe da Pérsia estava ali, que ele impediu que o anjo do Senhor chegasse até Daniel para responder à oração de Daniel. Era esse mesmo anjo que vinha para requerer a legalidade. Era esse anjo que vinha para impedir que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida deles. Mas Daniel, cheio do Espírito Santo de Deus, rapidamente confessou o pecado dele e dos seus antepassados. Mas é uma rica oportunidade que Deus dá para nós. Mas eu conheço uma pessoa que na sua dificuldade, na sua deficiência e pela situação, ela consagrou o filho dela a uma entidade, pensando ser essa entidade alguém que podia ajudá-la, alguém que poderia fazer algo por ela. Mal sabia ela, mas que ela estava trazendo sobre a vida do filho uma bagagem maligna. Em um tempo desse, o Senhor me fez lembrar disso. E eu pude chegar a essa pessoa e falar para ela. Falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Hoje você conhece. Confessa ao Senhor. Fala para Deus que você errou. Fala para Deus do seu erro. Para que Deus possa colocar você em liberdade e o seu filho. Para que pelo menos nessa área, Satanás não tenha mais legalidade sobre o seu filho. Mas é glorioso isso. Mas é como se saísse um peso sobre as nossas vidas. Mas a palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram, amados, não há exceção. Todos nós somos pecadores. Quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele vai nos conduzir à salvação. Ele vai nos salvar. Mas é necessário que nós lembremos os nossos pecados e comecemos a dar nome a eles, amados, para que nós tenhamos uma vida boa aqui nessa terra também, para que nós possamos ter uma vida que agrade ao Senhor. Nós precisamos, amados, andar em liberdade, viver em liberdade. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Amados, é necessário que nós falemos para o Senhor o nosso erro. E
possamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê força e nos ajude, para que nós não voltemos ao mesmo erro. A palavra do Senhor diz que quando nós voltamos atrás, nós somos como cães, que depois de ter vomitado, volta e come o próprio vômito. Somos como porcos que depois de ter sido lavado, voltamos e deitamos na lama. Então nós precisamos confessar ao Senhor e pedir ao Senhor força, para que nós não voltemos mais às mesmas práticas. Amados, e quando o Senhor fala que Ele visita a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem, amados, se cumprindo as 4 gerações que o Senhor visita, se o pecado não for confessado, alguém da 5ª geração vai voltar a cometer o mesmo erro. E se não for confessado, vai mais 4 gerações. E assim sucessivamente. Mas o Senhor hoje quer nos colocar em liberdade. Amados irmãos que estão em casa nos assistindo, recebe essa palavra no seu coração. Pede para Deus lembrar você das coisas que você fez contra Deus, que você já não se lembra mais. E se você fosse lembrando da sua infância, de coisas que seus pais fizeram, ou que falaram que fizeram, situações, amados, que habilita Satanás contra a sua vida, confesse a Ele, confesse a Deus o seu pecado. Amados, tem pessoas, amados, que andam amarrados, tem pessoas que a vida não flui, que as coisas não acontecem, tem pessoas, amados, que tudo aquilo que recebe, se consome, não consegue fazer nada com o que recebe. A legalidade, de alguma maneira foi dada legalidade a Satanás, nas finanças, amados, na vida profissional, na vida sentimental, nos estudos, de alguma maneira foi dado legalidade. E nós, amados, é necessário que nós, através do Espírito Santo de Deus, possamos nos lembrar, ou que Deus se revele a nós, para que nós possamos confessar e pedir perdão ao Senhor. Mas é algo que vai além do nosso conhecimento, mas que Deus pode fazer por nós. Mas eu tenho certeza que nós nos lembramos de muitas coisas, mas nunca confessamos. Lembramos de coisas que nós vivemos através da vida dos nossos pais, e lembramos de coisas que nós vivemos. Amados, tudo tem que ser confessado, tudo. Se você se lembrar de pessoas com quem você se relacionou, fora do casamento, vai falando para o Senhor, vai falando os nomes, vai confessando para Deus, e vai pedindo perdão. Para Deus o pecado carnal é um dos piores, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Vai confessando, amados, os relacionamentos iníquos, situações que você não precisava ter vivido e você viveu. Vai confessando, amados, toda vez que você se prostrou diante de uma entidade, pensando que ela poderia te ajudar. Vai se lembrando, amados, de promessas que você fez e pagou, e não foram propósito para Deus, mas foram promessas para entidades. Vai se lembrando, vai deixando o Senhor trazer a sua memória. Talvez você não fez, mas você viu os seus pais fazendo, e envolvendo você. Mas eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe fazia festa para uma entidade chamada Cosme e Damião. E quando o Senhor trouxe a minha lembrança a isso, rapidamente eu pedi perdão ao Senhor por isso. E pedi ao Senhor que perdoasse os pecados dela. Porque, amados, é necessário que haja arrependimento em nós, para que o pedido de perdão seja aceito. E quando eu me lembrei daquilo, amados, eu me arrependi. Eu era uma criança, mas eu participei daquilo. E eu pedi ao Senhor que Ele perdoasse a minha mãe. E falei para ela, para que ela pedisse perdão ao Senhor. E para minha alegria, ela falou que já havia pedido perdão ao Senhor por isso. Amados, são coisas, amados, que nós precisamos nos lembrar, e que Deus vai trazer à nossa memória.
Mateus capítulo 23, verso 30, fala assim: e dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o templo. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amados, nós vemos agora Cristo falando aos líderes religiosos de Israel. Nós vemos agora, amados, o Senhor Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador, falando aos líderes de Israel. Vocês falam que se vocês existissem nos dias dos vossos pais, vocês não se associariam a eles, vocês não praticariam as mesmas coisas, vocês não tomariam parte no pecado deles, vocês não matariam os profetas que eu enviei, mas vocês mentem, porque o pecado deles está sobre vocês, desde o sangue de Abel e de Zacarias. E ele cita ele próprio aqui: a outros vocês açoitarão e crucificarão, porque a maldade no coração desses homens imperava até esse dia. O pecado dos pais deles estavam sobre eles. E Israel se encontra ainda na condição de escravos, porque eles estavam dentro de Israel, mas quem mandava neles era Roma. E o Senhor havia falado que se eles transgredissem, a espada estaria contra eles, dentro das terras deles. E Jesus cobra eles agora disso aqui, ó, e fala para eles, o resultado do pecado de vocês virá sobre esta geração. Amados, é coisa séria. Amados, talvez você tenha tido a oportunidade de confessar um pecado seu e não confessou. Talvez você está sendo discipulado e ache que um dos seus pecados o seu discipulador não pode saber, mas Satanás sabe. E mais cedo ou mais tarde ele vai trazer diante de você, se você não confessar ele. Vocês acham, amados, que Deus trouxe um trabalho desse para nós à toa? Você acha que Deus levantou aqui discipuladores, homens e mulheres de Deus, para tratar a vida de algumas pessoas por brincadeira? Ao ponto de você rejeitar ser discipulado, e ao ponto de você ser discipulado pela metade? Você quer falar para o seu discipulador só aquilo que convém a você? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares, amados. Nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica que antes de nós sermos formados, o Senhor já havia nos escolhido. Antes, amados, da nossa formação, Deus já sabia quem éramos nós e o que nós iríamos ser. Você não tem como esconder nada do Senhor. Você pode não falar para o seu discipulador, você pode não falar para os seus pastores, para os seus líderes, mas para Deus você tem que confessar. Mas a palavra diz que se você confessar a um irmão seu, você não vai ser só perdoado, você vai ser curado também.
você vai ser curado também, amados. Amados, nós saímos lá do Êxodo e viemos descendo pela palavra do Senhor, amados. Nós entramos aqui agora no Novo Testamento e nós vemos Cristo falar que se nós, amados, não rejeitarmos os pecados dos nossos antepassados, e se nós não confessarmos os nossos pecados, todo esse mal virá sobre a geração. Mas nós não queremos dar continuidade a isso. Nós queremos ser livres dessa bagagem e queremos colocar em liberdade, amados, os nossos filhos e o filho dos nossos filhos, e assim por diante, amados. Nós queremos fazer parte de uma geração abençoada, de uma geração livre. Mas e não é correndo do Senhor, não é se escondendo do Senhor que nós vamos conseguir isso, é se achegando ao Senhor. Foi falado aqui agora que tem pessoas aqui com ministério e que têm fugido do Senhor. Isso não é normal. O que é que te rouba tanto? O que é que tanto te impede de caminhar com o Senhor? Deus não é o seu inimigo. Fora desse altar, você não vai ter vitória. É aqui que o Senhor quer você. Servindo ao Senhor, porque Ele vai te ajudar. Ele vai livrar você. Mas há um tempo de esfriamento dentro da igreja, onde as pessoas não aceitam a palavra e não querem viver, mas querem culpar a nós, os pastores. Quer dizer que nós somos uma igreja que não anda, que não funciona. Mas o milagre não está em nós. O milagre está no Senhor. Mas Ele vai fazer quando você se achegar a Ele. Essa igreja, mas é uma igreja de milagres. O Senhor falou que Ele seria conhecido aqui pelas coisas grandes que Ele vai fazer aqui e já tem feito. E longe daqui nós não vamos viver. Quebra essa corrente, quebra as algemas. Deus quer te colocar em liberdade hoje. Mas nós não podemos mais andar com essa cegueira. Nós temos que entender o que Deus está falando, o que Deus requer de cada um de nós. Abra sua Bíblia aí em Atos. Capítulo 7. Glória a Deus, nós vamos já estar encerrando. Aleluia. Atos capítulo 7, versículo 51 e 52. A palavra do Senhor diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Homens de coração duro e de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos mais viver essa situação. Nós não podemos mais resistir ao Espírito Santo de Deus. Amados, essas palavras são palavras de Estevão. Se você ler lá no comecinho do capítulo 7, a palavra do Senhor diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E falava a ele as autoridades de Israel, líderes religiosos, príncipes de Israel, homens que Deus levantou para educar
a população deles, ensiná-los os caminhos do Senhor, tomar conta do povo. Mas eles não estavam fazendo isso. E a palavra do Senhor diz que enquanto Estevão falava com eles, eles olharam para Estevão e viram a Estevão com o rosto como o rosto de um anjo. Mas o coração deles era duro. O coração deles resistia ao Espírito Santo de Deus. Assim como foi os pais deles, assim era o coração deles. Amados, quem aqui entre nós, você que está em casa, quer abrir o seu coração ao Espírito Santo? Qual de nós, amados, queremos hoje não mais resistir ao Espírito Santo do Senhor? Quem de nós, amados, não queremos mais deixar de ouvir ao Senhor? Eu quero ouvir ao Senhor. Eu quero ter um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu quero poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, levanta sua mão, todos os que creem. Você em casa, que crê no Senhor, que confia no Senhor. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos repetir assim ao Senhor: nós fazemos parte de uma geração que confessa pecados, que quebra a legalidade de Satanás, uma geração que vai herdar as promessas e que vai vivê-la por completo, e que nós hoje rejeitamos toda a legalidade de Satanás contra as nossas vidas, por conta dos nossos pecados e por conta dos pecados dos nossos antepassados, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplaudam ao Senhor, nós fazemos parte de uma geração livre, de uma geração que ama o Senhor e que anda segundo os conselhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amados. Amados, a palavra do Senhor em Jeremias 18, versículo 7 fala assim, não precisa abrir não: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aleluia. Que haja arrependimento no nosso coração, amados. Que nós possamos nos arrepender hoje dos nossos maus caminhos. Glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos encerrar a palavra do Senhor. Amados, a palavra do Senhor lá em Apocalipse 21, capítulo 5, versículo 5. O Senhor fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Amados, o Senhor tem um lugar preparado para nós. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida boa e agradável aqui na terra. Mas o Senhor tem também preparado, amados, um lugar para nós junto dEle. Amados, e se nós não nos desvencilharmos dos nossos erros, dos nossos pecados, Satanás ele vai ir minando as nossas forças, amados. E ora nós vamos poder estar na presença do Senhor, e ora não. E ora nós vamos dar um passo para frente, e ora outro para trás. E se nenhum desses passos para trás, Satanás tiver êxito, nós vamos perder o nosso lugar na Nova Jerusalém. Mas o Senhor diz que eis que faço nova todas as coisas. Mas Deus vai fazer coisas grandes no meio de nós. Foi o que o Senhor falou desde o começo. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós. Aleluia, Deus. Vamos louvar? Glória a Deus, aleluia. Amados,
Eu quero que enquanto nós vamos louvando, se o Senhor for lembrando você dos seus erros, dos seus pecados, vá confessando ao Senhor. Vá pedindo perdão ao Senhor por aquilo que você já viveu, que você já passou e que você hoje conhece que desagradou ao Senhor. E se você lembrar algo que você viveu por conta dos seus pais, por conta dos seus avós, confessa ao Senhor. Aleluia. Você não precisa ser tão duro como foi seu pai. Você não precisa ser tão duro como foi o seu avô. Você não precisa trazer sobre a sua vida uma bagagem que o seu pai trouxe, que o seu avô trouxe, e você acha que hoje ela é sua. Ela não é sua. Ela é do Senhor. E o Senhor quer que você entregue ela hoje para Ele. O Senhor quer que você entregue a bagagem que há anos você traz sobre a sua vida, achando que foi uma herança bendita. Vai quebrando agora, Jesus. E o Senhor quer livrar você desse mal. Vai quebrando agora, repreende, Deus. Você é um simples homem, ser humano. Vai repreender. Você não tem força e nem poder para isso. Tirando toda a legalidade do inferno, Deus, nessa noite, em nome de E o Jesus. Senhor quer livrar você dessa bagagem Vai hoje. repreendendo agora, Pai. E você se colocou nessa situação de herdar aquilo que era o seu pai, que era o seu avô. Mas o Senhor pede que você confesse o pecado hoje. E fala para Deus que você rejeita esse mal. Porque Deus vai cuidar de você e da sua família. Aleluia, aleluia, aleluia. É Deus quem cuida de você e da sua família. Deus, aleluia. O seu pai não cuidou da dele, o seu avô não cuidou da dele, e você não pode cuidar. Aleluia. Os seus filhos vão se casar. Os seus filhos vão se casar. Não importa a vida que você viveu antes de conhecer o Senhor. Os seus filhos vão se casar. Em nome de Jesus. As suas filhas vão ser boas esposas. Os seus filhos vão ser bons maridos. Deus, em nome de Jesus. Porque Deus vai quebrar hoje todo o mal que Satanás quer trazer sobre as vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai abrindo a sua boca e vai falando para Deus que você rejeita toda a legalidade de Satanás. Que se ouve entre as outras gerações, na sua geração você não quer. Na sua geração você rejeita. Mães, coloquem as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e comece a profetizar coisas novas. Em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre eles coisas que vêm do Senhor. Você que está em casa com a sua família, coloca a sua mão sobre a cabeça dos seus filhos e repreende toda palavra contrária que saiu da sua boca contra a vida deles. Você cuida deles, mas eles não são seus. Eles são do Senhor. Você não tem direito de proferir palavras contra a vida deles. E você, amados, que um dia olhou para o seu filho e falou algo que não devia, peça perdão ao Senhor e coloca ele em liberdade. E fala para Deus que você quer a sua geração liberta, que você quer a sua geração, aleluia, comendo o melhor desta terra. É o melhor desta terra que Deus tem para nós. Amados, a fisionomia física, tudo bem, a aparência física, nós vamos aceitar. Mas o mau caráter, o vício, a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade, mas o envolvimento maligno, isso nós não vamos aceitar. Em nome de Jesus. Porque isso, amados, é bagagem maligna. Em nome de Jesus. Se você tem olhado para o seu filho e tem visto alguma semelhança de um parente seu, que não convém com os planos de Deus, começa a rejeitar agora em nome de Jesus. Amados filhos e pais que não têm uma vida boa, que não têm bom relacionamento, porque os avós não tiveram. Pessoas que dentro dos lares vivem uma situação terrível, situação de confusão, de intriga, mas acha que é normal, porque a mãe viveu isso com o pai. Meu Deus. A avó viveu isso, a avó foi escrava. O vô mandou, pisou, fez o que quis com a avó, e aí seu pai faz com a sua mãe, você acha que você tem que viver também. Oh Deus, vai quebrando agora, Pai, toda legalidade em nome de Jesus. Em nome de Mas nós rejeitamos esse mal, Em nome nós de rejeitamos essa bagagem. Em nome de Jesus.
O Senhor quer nos colocar em liberdade. Eu creio, Deus. Aleluia. Amados, confesse o seu pecado. Não saia daqui sem confessar. De uma apenas que o Senhor te lembrar, confessa a Deus. Depois Ele vai te lembrar de mais. Amados, a geração que herdou a terra, eles entraram levando a bagagem. E nós não podemos aceitar isso sobre a nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Deus, eu apresento a Ti, Senhor, a Tua igreja, meu Pai. O Teu povo, Senhor. O Teu povo que está aqui, o Teu povo que está em casa. Senhor, e em nome de Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós queremos confessar a Ti os nossos pecados, Pai. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, pelos nossos erros, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que nós pecamos, Deus, por ações e pensamentos. Senhor, nós queremos confessar a Ti todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Deus, confessar a Ti os pecados, Senhor, até aqueles que nós não nos lembramos. Senhor, que o Senhor nos traga lembrança, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, meu Pai. Deus, que nós estejamos sensíveis ao Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos confessar com arrependimento no coração, para que o Senhor possa nos colocar em liberdade, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo a nossa lembrança. Senhor, vai trazendo a lembrança da Tua igreja, meu Pai. Deus, vai falando ao nosso coração, para que haja, Senhor, confissão de cada um de nós, meu Pai. Senhor, não nos permita sair daqui, Senhor, sem antes confessarmos a Ti os nossos erros, Pai. Deus, e vai quebrando as algemas, Senhor. Vai quebrando toda a legalidade de Satanás, Senhor. Deus, tudo aquilo que Satanás quer colocar sobre nós, Deus, como bagagem maligna, toda algema, toda prisão, Senhor, Satanás quer fazer, Deus, de nós carruagens para Ele. Senhor, vai repreendendo em nome de Jesus. Senhor, e vai colocando em liberdade as nossas vidas, vai colocando em liberdade, Senhor, as nossas gerações, vai colocando em liberdade os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, Senhor. Deus, e vai perdoando, Senhor, os pecados dos nossos pais, Senhor. Senhor, eles erraram, Deus, eles pecaram contra Ti, Senhor. Eles fizeram, Deus, o que não era certo, Senhor, o que não deveriam, o que não podiam, Senhor. Deus, perdoa a vida deles, meu Pai. Deus, daqueles que já morreram e não confessaram, que o Senhor possa quebrar esse mal, que o Senhor possa quebrar essa corrente. E daqueles que estão vivos, Senhor, vai, encontra o coração deles, coloca arrependimento no coração deles, para que eles possam confessar também, Senhor. Deus, para que seja posto em liberdade a nós e a nossa geração, Senhor. Deus, e hoje, Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos, Senhor, toda a legalidade de Satanás, Pai. Toda a legalidade de Satanás nós rejeitamos hoje, meu Pai. Porque nós não aceitamos, Deus, aleluia, que Satanás nos roube, que Satanás nos prenda, que Satanás nos humilhe, que Satanás nos conduza a situação que desagrade o Teu coração, Pai. Por isso nós rejeitamos hoje, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Seja glorificado o Teu nome, Deus. Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó meu amado. Oh, Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua glória, Senhor. Reconhecemos que realmente só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Aleluia. E que fora de Ti, Senhor, não há plano perfeito. Fora de Ti, Senhor, não há salvação, Deus. Fora de Ti não há corpo glorificado. Fora de Ti não há vida eterna, Senhor, aleluia. Deus, e diante de Ti nós prostramos nosso coração, meu Pai, Senhor, para Te adorar, aleluia. Para simplesmente Te adorar, Senhor, e glorificar o Teu nome, Deus, exaltar o Teu nome, Pai. Oh, meu amado, abra sua boca. Aleluia, Jesus.
Abra a sua boca, amado, e fale para Deus, aleluia. Fala para Deus, amados, aquilo que está no seu íntimo, aquilo que você acha que ninguém pode saber, que ninguém deve saber. Fala para o Senhor, para Ele poder curar você, para Ele poder libertar você, para Ele poder perdoar você, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvo, Deus, por este momento, Pai. Te louvo, Deus, porque o Senhor falou conosco. Te louvo, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo, Deus, porque o Senhor trouxe a nós, Deus, esta palavra. Porque o Senhor tem trazido a nós um novo tempo. Tem trazido a nós, Senhor, um crescimento, Senhor, um amadurecimento, Pai. Oh, Deus, e nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que nós vivemos aqui hoje, Senhor, aleluia. Deus, e age em nós, Senhor. Age, Deus, nas nossas vidas, Pai. Visita, Senhor, cada um dos teus servos, Deus. Senhor, impõe as tuas mãos, Deus, sobre os teus servos, sobre cada um deles, Pai. Vai ministrando, Deus, um tempo novo sobre a vida dos teus servos, meu Pai. Vai ministrando um tempo de cura, um tempo de vitória, Senhor, um tempo de bênçãos, Deus, eu te peço, Pai. Deus, e que as tuas palavras, Senhor, encontrem o nosso coração, Deus. E que as tuas palavras, Senhor, tenham efeito, Deus, sobre a vida de cada um de nós, Pai. E assim, Senhor, nós te glorificamos, Deus. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amados, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. São palavras do Senhor, amados. Aleluia. Do Senhor. Mas você é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, agradeço a Deus Jesus. pela oportunidade. Amém, E agradeço a Deus. cada um dos irmãos que Aleluia. vieram e os que estão nos assistindo. Amém?